Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folene, com Beth Costa, que está aqui na tela. Iremos apresentar esse programa de hoje. Olha, um programa, né, Beth, programa especial, porque nós vamos tratar de geopolítica, vamos tratar de minerais estratégicos, então algo que é muito importante para o nosso país, né, para a integração latino-americana e para o mundo, para os países em desenvolvimento como o Brasil. Beth, mas antes da gente chamar a nossa convidada, né, a gente tem que lembrar, pedir a todos vocês que estão nos assistindo aqui, acompanhando, né, seguir a gente aí no nosso Twitter. Né, o Twitter nosso é @SOS Brasil Soberano. @SOS Brasil Soberano. Até entrou o QR Code aí na tela, assim que eu falei, né, Beth? Quem nós vamos contar para esse programa de hoje, Beth? Bom, hoje nós temos o prazer de receber aqui a Mônica Bruckmann, que é uma cientista política e que tem dedicado sua vida à pesquisa e à geopolítica mundial e latino-americana. Obrigada, Mônica, por ter aceitado o nosso convite. Vou fazer aqui uma pequena apresentação sua, porque o seu currículo é extensíssimo, mas você nasceu no Peru, não é? Você é peruana. Oi, Beth, oi, Jorge, um prazer estar com vocês. Eu nasci no Peru, cresci no Peru e agora sou brasileira também, de coração e legalmente. Ah, que legal, Mônica. Brasileira por história. Você está no Brasil desde quando, Mônica? Desde 2000 e pouquinho. Tá bem. 23 anos, então. 23 anos, muito tempo. No outro dia fiz as contas e não consegui acreditar. Então você veio para cá criancinha, porque você sempre com esse rosto aí jovial. Eu finalizei a minha graduação aqui e fiz a pós-graduação também. A Mônica ela é doutora em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, a UF, né? E professora e coordenadora do Núcleo de Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas ela tem um trabalho em várias áreas da América Latina. Ela foi diretora de pesquisa da Cátedra e Rede da Unesco sobre Economia Global e Desenvolvimento Sustentável e ex-assessora da Secretaria-Geral da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. É autora do livro Recursos Minerais e da Geopolítica e a Geopolítica da Integração Sul-Americana, que foi publicado em espanhol em 5 países da região. E agora ela prepara uma edição em português e inglês, já revisada e atualizada. Está aí a capa do livro da Mônica. Ela diz que essa edição é uma das últimas feitas na Argentina. Então, a Mônica é uma colaboradora, ela colabora em projetos aqui no Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro na área de formação. Então, agradecendo novamente a sua presença, vamos começar a nossa conversa, Mônica? A primeira questão que a gente queria colocar para você é que, assim como o petróleo no século XX, existem recursos naturais que atualmente estão no epicentro das grandes disputas comerciais e políticas entre as nações mais ricas e poderosas do planeta. São os chamados minérios do futuro, né? Aqueles que são utilizados na produção de toda a tecnologia de ponta, tecnologia digital e dos componentes da cadeia de produção de energia limpa e sustentável, necessária para a chamada transição ecológica, né, mais baseada na energia elétrica. Então, tem o níquel, o cobre, o lítio, o cobalto, o grafite, são alguns deles. Então, a primeira coisa que eu queria que você nos desse um apanhado geral de qual a importância econômica e política dessa riqueza mineral na disputa mundial entre as grandes potências como Estados Unidos, China e Rússia. E, Beth, a gente costuma de falar desse pacote de minérios críticos, minérios estratégicos, em relação aos quais a nossa região, historicamente, desde sua inserção no sistema mundial
capitalista, tem uma posição muito chave, porque nós somos os territórios que detentam as principais reservas de grande parte desses minerais estratégicos. Agora, os minerais estratégicos, por definição, eles mudam segundo o ciclo tecnológico ao qual eles estão atrelados e os ciclos industriais para os quais eles são fundamentais. Então, só para te dar para esclarecer essa ideia, o principal minério estratégico no século XIX era o carvão. O carvão permitiu toda a industrialização, a maquinização da indústria, e era a principal fonte de energia primária, que foi substituída nesse nível de importância estratégica pelo petróleo na virada do século XIX para o século XX. E hoje em dia, então, nós estamos com um pacote de novos minérios estratégicos, nessa nova, digamos, substituição de ciclos tecnológicos ligados à produção de energia fóssil, por exemplo, para ciclos tecnológicos ligados à produção de energia renovável e limpa. Então, em cada momento desse processo de industrialização ao longo dos últimos 300 anos, a condição de minério estratégico tem mudado e continuará a mudar. Mas o que a gente tem como uma situação recorrente é a importância da nossa região, da África, da Austrália, nesse processo que são regiões com grandes reservas desses minérios. No caso do momento atual, você mencionou alguns dos minérios estratégicos, nesse sentido que a gente está colocando, e que a gente prevê que são fundamentais para novos ciclos tecnológicos que estão emergindo, por exemplo, a produção de veículos elétricos, veículos híbridos elétricos, ou a produção de instrumentos e dispositivos de captação de energia renovável e limpa e também de armazenamento dessa energia, que é um ponto muito chave. No caso desses novos ciclos tecnológicos que estão se impondo nos processos industriais, no caso da energia renovável, por exemplo, a principal tecnologia de produção energética das renováveis é a energia solar, né? A que representa mais de 50% das energias renováveis, tirando a energia hidroelétrica. A energia solar precisa para a produção das placas fotovoltaicas um conjunto de minerais como terras raras, níquel, lítio, etc. E esses minérios, a gente pode ver a situação geopolítica mundial, esses minérios têm as principais reservas na América do Sul, principalmente. Só para dar um exemplo, no caso do lítio, 82% das reservas mundiais de lítio estão na América do Sul. No caso do níquel, o segundo país em posição de reserva mundial é o Brasil, que tem a segunda maior reserva de níquel no mundo. Quando a gente fala de outras indústrias estratégicas, como, por exemplo, a produção de veículos elétricos, essa é uma questão muito interessante, porque todos os projetos estratégicos de descarbonização da economia mundial e de transição energética para as renováveis, chama-se Pacto Verde Europeu, o New Green Deal dos Estados Unidos, ou todos os esforços coordenados e os planos estratégicos da China para a transição energética e a descarbonização, prevêem a substituição do parque automotriz mundial por veículos elétricos, inicialmente veículos híbridos elétricos e veículos elétricos. E o que a gente vê é que, se em 2010 a presença de veículos elétricos no mundo era da ordem de alguns milhares de unidades, em 2019 chegam a ser 12 milhões de veículos, e em 2022 atingimos próximos a 25 milhões de veículos elétricos a nível mundial, né? Esse é o estoque calculado para 2022. O que a gente vê é que o crescimento dessa substituição de veículos convencionais movidos a energia fóssil por veículos elétricos é muito rápida. Algumas regiões, como a União Europeia ou mesmo a China, prevêem que até 2030
a maioria do parque do parque automotriz de cada uma dessas regiões e países será elétrica. A maioria, ou inclusive no caso da União Europeia, estima que os 100% dos veículos que circulem na região serão veículos elétricos. Agora, vocês se imaginem que esses 25 milhões de veículos, que era a existência global em 2022, são apenas 1,8% do tamanho do parque automotriz mundial. Quer dizer, esses números, esses 25 milhões, vão se multiplicar por muitas vezes para chegar a mais ou menos 150 milhões de veículos, que é, nesse momento, o parque automotriz mundial. Mais do que isso, desculpa, eu disse que era em torno de 1,8. E o interessante, já trazendo essa análise para o nosso tema, é que quando a gente vê a composição das baterias desses veículos, é uma coisa realmente muito impactante. Uma bateria de um veículo comum, movido a energia fóssil ou biomassa, tem um peso de em torno de 30, 40 quilos. Uma bateria, né? É mais ou menos o peso, considerando veículos privados de circulação e de capacidade de 5 pessoas. Quando a gente vê qual é o tamanho dessas baterias para os veículos elétricos, praticamente 20% do peso do veículo ao todo é a bateria. Uma bateria que pesa em torno de 170 a 200 quilos, mais ou menos. E quando a gente vê a composição dessa bateria, de 90 a 100 quilos é cobre. Quer dizer, o uso do cobre entre uma tecnologia, que é a dos veículos convencionais, para os veículos elétricos, vai se multiplicar mais ou menos de 10 a 12 vezes. 10 quilos desses 170 a 90 são lítio, que é um aumento colossal em relação às baterias convencionais, dos veículos convencionais. E 20 quilos desses 170 a 200 é níquel, né? Também um aumento impressionante. Então, o que a gente vê é que, para que todas essas tecnologias de baixo carbono, seja no transporte, seja no armazenamento de energia, porque as tecnologias de armazenamento de energia renováveis são totalmente diferentes ao armazenamento de energia fóssil ou hidroenergia. Esse tipo de dispositivos que vão permitir o fluxo contínuo energético nas cidades, nas fábricas, nas casas das regiões urbanas, precisam ter grande capacidade de armazenamento energético, justamente para garantir que esse fluxo contínuo permita realmente uma transição com uma maior participação das renováveis. Sem isso, não é possível falarmos de transição energética. Isso requer, novamente, um consumo intensivo desse pacote de minérios estratégicos ao qual nos referíamos há pouco tempo. Em relação a todos eles, níquel, lítio, cobre, a região tem as maiores reservas do mundo. Cobre, entre Peru, Chile e o México, principalmente o Chile, nós temos entre 42% e 43% do cobre mundial. Né? Níquel, só o Brasil tem 18% do cobre mundial. E assim por adiante, a gente pode fazer uma revisão de cada um desses minérios, vamos ver que a participação da América Latina, mas principalmente da América do Sul, é central quando a gente pensa nessas novas indústrias de baixo carbono. Mônica, olha, eu achei muito interessante essa exposição, acho que está sendo muito bom, Beth, para quem está nos assistindo, que as pessoas talvez não tenham ideia do que está acontecendo, e esse é o nosso objetivo, Mônica. Eu até vou mudar a ordem aqui, né, do encaminhamento, porque eu queria exatamente, Mônica, vertendo aqui, aproveitando esse embalo que você apresentou aí, né, dessas potencialidades dos diversos países latino-americanos, no caso da América do Sul, é possível, Mônica, estabelecer uma união entre os países dessa região, né, para fortalecer, quer dizer, eles se fortalecerem, né, de uma política em comum, né, um mercado em comum para esses produtos e para ficar independente da influência estrangeira na região? Jorge, eu acho que a coordenação
entre os países da região. A recuperação dos esforços e os espaços de integração não só são necessários, mas são urgentes. Porque, veja bem, a consequência desse processo de aumento colossal da demanda mundial em relação a esses minerais estratégicos, que têm suas principais reservas na América Latina, trazem um outro aspecto que é fundamental que a gente avalie, porque essas estratégias de descarbonização estão projetando a descarbonização da ponta do consumo, quer dizer, o veículo elétrico que vai circular na União Europeia, que vai circular na China ou nos Estados Unidos. Mas esse veículo, na sua base produtiva e principalmente a base extrativa, vai extrapolar a atividade extrativa com todas as consequências de contaminação dos recursos hídricos, contaminação das terras, conflito social, etc. Então, é um paradoxo, porque quando a gente está pensando nas indústrias de baixo carbono e a descarbonização na ponta do consumo, esse processo vai gerar uma extrapolação da devastação ambiental na base da produção, que é exatamente a base extrativa, que se realiza nos territórios que têm esses recursos naturais estratégicos. A África e a América do Sul, principalmente. A Austrália também. Então, se a gente não tem uma política coordenada para a proteção dos nossos territórios, dos nossos biomas, da nossa biodiversidade, das florestas úmidas, a Amazônia maior, mas também as florestas úmidas da América Central, do Caribe, a gente vai ser devorado por um processo que é um processo esquizofrênico, porque é um processo que não só não vai atingir os objetivos de diminuir a mudança climática e restringir o aquecimento global a 1,0 graus centígrados, tomando como ano base 1900, comparando com o final do século XXI, quanto vai destruir os principais instrumentos naturais de captura de carbono. Pensando na Amazônia, por exemplo. A Amazônia presta serviços ambientais não apenas à América do Sul, não apenas à América Latina, mas ao planeta inteiro, porque é a principal floresta natural que consegue a captura desses gases de efeito estufa. Então, é uma política levada até suas últimas consequências da forma em que estão sendo colocadas essas estratégias nessas regiões que a gente acabou de mencionar, é absolutamente esquizofrênica, que vai levar o planeta, o seu conjunto, inclusive a própria Europa, a própria China, os Estados Unidos, a um processo colossal de devastação da base natural onde a vida se produz e se reproduz, né? Então, imaginemos que as consequências do aquecimento global para o norte da Europa. Os Países Baixos estão condenados a desaparecer, né? Serão soterrados pela elevação do nível do mar e muitas outras consequências que atingirão não apenas os países e os territórios onde se produz a atividade de mineração e extrativa, mas ao planeta em seu conjunto. Então, eu acho que isso só é possível ser colocado a partir de um esforço muito sério e muito urgente de recuperar a coordenação intrarregional e os espaços de integração. Porque a mim me surpreende muito que a gente, quando digo a gente, os países da América do Sul, da América Latina, sentam na mesa de negociações em cada conclave para tratar de assuntos ambientais, do meio ambiente, da transição energética, como se fôssemos um país europeu, como se fôssemos qualquer um país do mundo desenvolvido, dos países do norte. E, na verdade, a gente não leva em conta que os impactos desses processos serão diferenciados e para os países produtores de matérias-primas, ou que têm esses recursos em abundância, as perspectivas são terríveis, né, em termos ambientais e em termos sociais também, porque sabemos que esses processos não são apenas processos biológicos, processos de devastação dos territórios, dos recursos hídricos, mas também são processos de expulsão das populações locais, geralmente indígenas e camponesas, que são as que moram nas regiões onde se produzem esses minerais críticos,
para a miséria, a pobreza e para engrossar exatamente as populações urbano-industriais em condições de miséria, né? Então, tem um impacto social importante e tem um impacto cultural, porque as nações indígenas, as populações indígenas estão profundamente ligados à terra a qual eles têm um sentimento de pertença, de reprodução da identidade coletiva, identidade histórica, e quando são retirados desses territórios, tem um impacto brutal em termos culturais, psicológicos, que a gente observa há muito tempo. Então, eu acho que é um processo extremamente complexo e que, por isso que eu coloco aqui que a necessidade de recuperar esses espaços de integração são urgentes no contexto desse processo. Nós temos visto o que tem acontecido na Amazônia, nos territórios indígenas, em relação à extração de riquezas, né, e a devastação que isso tem provocado. Eu queria trazer para você uma questão. Na semana passada, exatamente quase uma semana, o presidente Lula lançou um plano de aceleração do crescimento, que tem muito a ver com isso tudo que nós estamos conversando, né? Que é o PAC 3, né? É uma proposta ambiciosa de investimentos públicos em várias áreas, incluindo um eixo de transição e segurança energética, que prevê investimento em torno de 450 bilhões de reais até 2026. Esse eixo tem vários subeixos, né? Entre eles o da pesquisa mineral, para o qual estão destinados 280 milhões em pesquisa mineral. Tem lá um item de pesquisa mineral no território brasileiro. Isso significa que você falou muito do potencial brasileiro, mas essa pesquisa mineral, que lá na descrição, eles têm muito investimento em pesquisa mesmo, de prospecção, de avaliação do subsolo brasileiro. Isso quer dizer que a gente, na verdade, nem conhece o potencial todo do Brasil para diminuir uma dependência tecnológica nesse campo do desenvolvimento, e se eu vi que tem uma transversalidade do meio ambiente em todos os eixos desse plano de aceleração do crescimento, que é um pouco isso que você está falando. Nós queremos crescer, melhorar a emissão de carbono, mas sem destruir ainda mais o planeta. Você acha que esse PAC ele pode levar o Brasil a diminuir essa dependência tecnológica no campo do desenvolvimento? Da forma em que está colocado o PAC nessa área de transição energética, eu acho que é insuficiente. É importante que o Brasil tenha recursos substanciais para a prospecção mineira, né? Mas a prospecção mineira o que vai fazer é procurar novas vetas, novas reservas de um conjunto de minerais que interessam ao país, e a viabilidade de extração, o impacto ambiental da extração de cada uma dessas novas vetas. Isso cada país faz corriqueiramente, né? Alguns deixam de fazer e deixam esse trabalho nas mãos das empresas privadas, né? Isso é uma mostra muito clara ainda de neocolonialismo no mundo, né? Mas esse é um direito soberano de cada país, de que o Estado, o Serviço Geológico do país ou as instituições ligadas digamos, às atividades do Estado possam construir esse inventário de recursos naturais, né? Desde recursos hídricos até minérios críticos ou minerais que interessam ao país. Agora, por que eu acho insuficiente? Porque se a gente avalia que o impacto da atividade extrativa vai se multiplicar e vai aumentar a possibilidade de devastação ambiental, a gente teria que ter uma verba importantíssima em pesquisa científica e tecnológica para novas tecnologias de extração, com muito menor impacto ambiental.
Isso eu acho que não é apenas responsabilidade de cada um dos países que tem essas reservas e que tem uma participação na produção mundial desses minérios. É um compromisso que deveria ser colocado na agenda global, porque tanto a Europa quanto os Estados Unidos e a China têm uma dependência muito grande desses recursos naturais. E assim como a União Europeia destina 20% de qualquer orçamento financiado pela União Europeia, seja na área de educação superior, de ciência, tecnologia, qualquer área, 20% está destinado a assuntos, a temas ambientais. E nós poderíamos colocar na mesa da negociação com essas regiões e países que uma porcentagem importante desses recursos destinados a projetos financiados pela União Europeia sejam também destinados a pesquisas de ponta para diminuir o impacto ambiental da atividade extrativa, que não vai prejudicar diretamente esses países, mas indiretamente sim, retirando condições de captura de gases de efeito invernadeiro, estufa nos países que produzem esses recursos naturais. Então, no caso do Brasil, tipicamente, que você citou do novo PAC, tipicamente seria o espaço para colocar esse quesito de pesquisa científico-tecnológica para diminuir o impacto ambiental da atividade extrativa. Isso deveria ser parte de uma política coordenada da região inteira, porque não adianta que o Brasil imponha soberanamente alguns limites em relação ao tipo de tecnologias que são utilizadas para a mineração aqui no país, e no país vizinho seja permitida essa tecnologia, por exemplo, a mineração a céu aberto, que utiliza um coquetel de ácidos extremamente poluentes e devastadores do meio ambiente, sem nenhum tipo de restrição ou coordenação intrarregional. De fato, o que a gente vê é que é urgente ter uma coordenação normativa em relação, por exemplo, às tecnologias de extração. Aqui na América Latina se praticam tecnologias que estão banidas da Europa, dos Estados Unidos, de Canadá, dos países desenvolvidos. Essas tecnologias jamais poderiam ser aplicadas para qualquer projeto de mineração no Canadá, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Porém, são amplamente utilizadas em países como os nossos, né? América Latina, eventualmente em África. A gente viu muito disso no final dos anos 90, início do século XXI, embora os africanos agora, graças a recuperar essa visão panafricana e os espaços de integração panafricano, conseguiram diminuir esse processo, né? E mudar, ter um ponto de inflexão nesse processo de devastação ampliada. Então, eu acho que é fundamental para a nossa região pensarmos em marcos normativos e regulatórios comuns, colocar isso na mesa de negociação com qualquer região ou país do mundo e exigir investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico para diminuir o impacto da atividade extrativa e de transformação também, o que possa ser feito nos nossos territórios. Muito bom. Mônica, aproveitar que você falou de neocolonialismo e falou da África, eu queria saber a sua opinião. O que você entende que está acontecendo na África? Quer dizer, diversos países estão se insurgindo, Níger, né, o Congo, né, Burkina Faso, estão se insurgindo contra essa exploração, né, colonial europeia. Né, lá na Europa, como você colocou, na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, não se pode, tem regras para exploração. Mas na África, não, eles só estão espoliando. Você entende que está havendo, de fato, um processo revolucionário na África e preocupação com a soberania desses países por parte dos dirigentes locais? No caso africano é muito interessante, porque realmente nos últimos 10 a 12 anos a África tem avançado muito em recuperar essa visão de afirmação soberana, de coordenação intrarregional, principalmente para se sentar perante a China e negociar em que condições os países africanos vão participar do projeto da nova Rota da Seda.
né? E eles têm conseguido significativos avanços em torno a nível de investimento da China, tipo de investimento também em transformação desses recursos naturais no próprio território africano, investimentos em novas tecnologias para diminuir o impacto ambiental de todas as atividades, que, aliás, no caso da África, um impacto ambiental acumulado gravíssimo, né, que vem, sobretudo, da última década do século XX. Agora que você colocou essa pergunta, eu me lembrei de uma reunião que teve o Banco Mundial com os países africanos. Era uma reunião de serviços geológicos africanos com o Banco Mundial, promovida pelo Banco Mundial, em final dos anos 90. O Banco Mundial recomendava que os países africanos não deveriam investir em ter equipes permanentes nem serviços geológicos especializados, né? Que a elaboração dos inventários de recursos naturais, hídricos, etc., deveria ser deixado às empresas privadas. Elas sim deveriam ter como função esse tipo de tarefas, e, de fato, não apenas na África, mas na América Latina, ainda temos países onde quem tem a informação sobre reservas de minérios e outro tipo de recursos naturais estratégicos são as empresas privadas que operam nesses países. Os estados, muitos deles não chegam a ter informação sobre, por exemplo, a prospectiva 3D ou 4D de petróleo. Isso é muito comum nos países da América Central. Quem tem isso são os que têm esse tipo de informação, são empresas privadas, né? E isso é uma coisa gravíssima. No caso da África, com esse processo de recuperação desse espaço de integração e da visão pan-africana, isso tem mudado, essa consciência de uma soberania dos instrumentos para permitir uma gestão dos recursos naturais tem sido muito mais evidente. Então, porque também não adianta a gente ter uma belíssima política soberana em relação à gestão dos recursos naturais de cada um dos nossos países se a gente não tem os instrumentos para isso. Se a gente não tiver, de fato, instrumentos de gestão da informação, e isso passa por não só ter informação cartográfica, mas também ter essa informação cartográfica unificada entre os países da América do Sul, no mesmo nível de acuramento, o mesmo nível a mesma metodologia, coisa que os europeus demoraram muito. Os europeus, para ter uma cartografia unificada da Europa, demoraram mais de 100 anos, né? E conseguiram graças a essa coordenação na mesma escala, na mesma metodologia. Mas não só se trata de cartografia, se trata também dos inventários de recursos naturais de cada país e da região no seu conjunto, a viabilidade, o impacto ambiental da extração de cada um dessas vetas e dessas reservas, quer dizer, toda essa informação que, nesse momento, a instituição do mundo que tem essa informação a nível global, com um nível de detalhamento e constantemente atualizada, é o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Infelizmente, ainda alguns dos nossos países na América Latina e na América do Sul trabalham as suas contas nacionais com informação do Serviço Geológico dos Estados Unidos, e não com informação produzida pelos próprios estados de cada um dos nossos países. E isso é uma questão muito grave, porque é um instrumento fundamental de gestão soberana dos territórios, dos recursos hídricos, etc. Então, se a gente não tem esses instrumentos, qualquer política, por avançada que seja, nesse sentido, não terá condições de se levar à prática. Então, isso eu acho que é uma questão fundamental. E na África tem se avançado bastante nesse processo nos últimos anos. Assim, é possível você ter essa governança global, um lugar onde você concentra todas essas informações em relação às riquezas de cada país, ou isso vai continuar sendo o grande elemento de disputa, quer dizer, o segredo,
a dificuldade em circulação de informação, você defende em muitos documentos seus o princípio da governança global, né, para que o mundo possa evoluir na mesma medida e na mesma direção, para que ele possa fazer as mudanças que todos nós queremos, de emancipação, de acesso à cidadania, de acesso a direitos. Em 2012, Beth, a União das Nações Sul-Americanas propôs uma coisa muito importante, que eu acho que foi um hito histórico na história recente da América Latina, e da América do Sul principalmente, que foi a necessidade de que os países da América do Sul, os 12 países que formavam parte do bloco, avançaram para uma estratégia comum de aproveitamento dos recursos naturais para o desenvolvimento integral desses países, né? E era uma estratégia de 4 eixos: uma gestão econômica dos recursos naturais, que significava não apenas uma gestão do preço internacional das matérias-primas, que nossos países têm condições de levar adiante. Nós poderíamos ser formadores de preço internacional de matérias-primas e não tomadores, como somos atualmente, se a gente justamente conformasse associações de países exportadores de minerais estratégicos, que era a primeira pergunta que o Jorge fazia, né? A gente não conseguiu ir à frente com essa proposta, que foi consequência desse conjunto de iniciativas a partir dessa decisão de Unasul de avançar para a elaboração de uma estratégia regional. E hoje em dia, há poucos meses atrás, já foi anunciado que está se conformando uma associação de países compradores de minerais estratégicos, promovido por Estados Unidos e outros países desenvolvidos, justamente para garantir o acesso a esses recursos naturais que são indispensáveis para a sua indústria nacional, a sua economia, e essas indústrias de baixo carbono, que em muitos casos, tanto Estados Unidos quanto a União Europeia consideram uma questão de segurança regional ou segurança nacional, o acesso a esses recursos, e eles estão criando esses instrumentos de compras conjuntas para diminuir a capacidade dos países exportadores dessas matérias-primas, né? Mas já há mais de 10 anos atrás, foi proposto na mesa dos espaços de integração regional, principalmente ao Unasul, a necessidade de avançar na constituição desse instrumento, né, de associação de países exportadores, justamente para poder ter uma gestão econômica soberana em relação a esses recursos, que são recursos não renováveis, que um determinado número de anos vão se esgotar, ou serão substituídos por novas matérias-primas estratégicas na medida em que surjam novos ciclos tecnológicos e novos ciclos industriais. Então, é um direito soberano de poder gerir economicamente os recursos naturais. Outro eixo era a gestão científica e tecnológica, que permitisse não só inovação para processos de industrialização intra-regionais, né, mas também a possibilidade de criarmos colaboração científica e tecnológica entre os países da América do Sul e em colaboração com grandes projetos científicos do mundo, para poder avançar rapidamente na criação de capacidades locais para a produção científica e tecnológica. Estamos falando de laboratórios, estamos falando de grandes projetos de ciência e tecnologia, experimentos, etc. O terceiro eixo era a gestão ambiental desses recursos naturais, que justamente tinha a ver com todo o debate atual de como diminuir o impacto ambiental dessa atividade extrativa e avançar hacia uma transição energética e uma transição para indústrias de baixo impacto na natureza. E o quarto eixo era a gestão social desses recursos naturais, permitindo que as populações que eram atingidas pela gestão dos recursos naturais pudessem participar, de alguma maneira, na toma de decisões, né? Isso se colocou no tapete do debate, criou uma grande mobilização, e eu me lembro muito, para responder a pergunta de Beth, que uma das questões que foi colocado, e inclusive foi elaborado um projeto no contexto desses debates, dessa estratégia, da criação de um serviço geológico sul-americano, que teria como principal função recuperar
a data geocientífica de cada um dos serviços geológicos dos 12 países da América do Sul, ou instituições equivalentes que cumprissem a função de um serviço geológico, sistematizar a informação e devolvê-la aos gestores públicos, aos governos, academia, inclusive às instituições privadas que tivessem interesse nessa informação. Isso significava deixar de depender do Serviço Geológico dos Estados Unidos, deixar de depender de informações extracontinentais para ter um mapa claro de qual era a nossa posição em relação a questões hídricas, a questões territoriais, a questões minerais, a questões de biodiversidade, etc. Pois bem, esse projeto nunca foi aprovado, porque teve imediatamente uma resposta muito forte do setor extrativo, das grandes transnacionais em mineração, que eram não só os menos interessados em que um projeto como esse fosse adiante, mas se colocaram como grandes opositores. Porque, claro, ao criar condições para produzir uma informação-chave fundamental para a gestão em esses 4 eixos desses recursos naturais da região, a Unasul estava impactando interesses colossais das transnacionais nesse setor, que se operam com planos muito bem coordenados, com articulação muito forte com interesses estratégicos geopolíticos e com coordenação muito forte com setores dominantes em cada um dos nossos países. Então, é uma coisa, realmente um poder colossal que estava se enfrentando com esse projeto. Né? Só para colocar na perspectiva da sua pergunta, Betty, o quanto essa possibilidade de pensarmos uma gestão soberana dos nossos países, da nossa economia, dos nossos recursos naturais, dos nossos territórios, ela passa pelo crivo de uma fortíssima disputa geopolítica e uma relação histórica da nossa região ter sido inserida nesse sistema mundial moderno, digamos, como exportadora de matérias-primas, que deveriam se acatar aquela famosa divisão internacional do trabalho, relação centro-periferia, e assumir, como o Banco Mundial ainda diz, por exemplo, em vários relatórios, a sua condição primária exportadora, com o menor valor agregado possível à exportação de recursos naturais. Isso ainda é defendido hoje em dia como sendo o caminho da nossa região para conseguir essa chamada governança global. E a gente sabe o quanto esse processo não só extrapolou a miséria, a pobreza, quanto não permitiu nenhum tipo de, digamos, exercício soberano das nossas economias e das nossas visões de futuro, inclusive, né? E do próprio desenvolvimento. Porque, afinal, a gente está falando de que tipo de desenvolvimento? Isso é uma pergunta muito central. O desenvolvimento das transnacionais, o desenvolvimento dos projetos de mineração, que não deixam quase nada aos países que produzem esses minerais. No caso do meu país, o Peru, por exemplo, as regalias, os royalties para a mineração, que é fundamental para o PIB peruano, é de 1%, 1,5%, 2%, baixíssimo. Quando nós estamos quando a gente vê como é que se praticam essas regalias, esses royalties a nível internacional, nos países do norte, o petróleo, por exemplo, tem uma regalia de 33%. Nos Estados Unidos, esse 33% se divide entre um sexto para o Estado que produz e um sexto para a federação. Né? O único país da região, da América Latina toda, que com a chegada do presidente Chávez ao governo se colocou a nível internacional de regalias foi a Venezuela, de 33%. Né? Antes de Chávez, a regalia, no caso da Venezuela, era de 1% também. Então, essa é uma questão que a gente tem que avaliar. Fica claro, né, Mônica, daí por que toda a perseguição ao governo da Venezuela, né? A um país que resolveu ser soberano. País que resolveu ser soberano. Ô, Mônica, eu tenho 2 perguntas aqui para você, elas estão relacionadas, inclusive o que você acabou de falar agora. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou te formular.
né, que é exatamente isso, quer dizer, o papel, né, das classes dominantes, para quem está nos assistindo, ter isso com mais clareza mesmo, sabe? Qual o papel das classes dominantes na América Latina nesse processo? Quer dizer, esses caras abrem mão da soberania, da independência do país, né, em detrimento, né, de países estrangeiros. Como você vê esse comportamento da classe dominante aqui na nossa região? E queria também colocar, que também eu acho que está relacionado a isso, a questão que o presidente Lula apresentou essa semana. Apresentou semana passada e essa semana, na conversa com o presidente, ele colocou de novo, que é a obrigação que tem os países chamados desenvolvidos, exploradores, de indenizar países em desenvolvimento, como Brasil, África, os países asiáticos, que são sugados. Como você vê essas duas questões, o papel da classe dominante e a necessidade desses países terem que nos indenizar? Ô, Jorge, eu gosto muito do enfoque teórico, mas absolutamente vigente no momento atual, que explica esse fenômeno historicamente, que é a teoria da dependência, né? Desde essa perspectiva, que eu acho muito correta, a relação de dependência através da qual a nossa região se insere no sistema mundial, subordinada à lógica de acumulação dos países centrais, produzindo acumulação nesses países para os processos de industrialização do final do século XVIII, XIX, e que se reproduziu ao longo do século XX, não é apenas um fenômeno externo, exógeno a cada um dos nossos países, essa relação de dependência que tinha que ver com a famosa relação centro e periferia, dividindo digamos, o mundo entre os países que transformavam, industrializavam os recursos naturais e os países que deveriam acatar a sua condição primária exportadora. Quer dizer, o que essa teoria diz que, na verdade, essa relação de dependência não se reduzia a fenômenos exógenos, mas também tinha fenômenos endógenos, que tinham que ver com o compromisso das classes dominantes de cada um dos nossos países com os objetivos e com a visão dos países desenvolvidos, renunciando, inclusive, à possibilidade de desenvolver projetos nacionais, né? E eu acho que esses últimos 4 anos aqui no Brasil, eu diria, inclusive, ao longo dos primeiros anos do século XXI na América Latina toda, quando a gente vê os dados a composição das exportações da região, o que a gente pode ver que, mesmo no auge da primeira onda progressista na região, a nossa região aprofundou a sua condição primária exportadora. Se em 2004, para botar um exemplo, são dados da CEPAL, 38% ou 40% das exportações da América Latina para a China, por exemplo, que já tinha se posicionado como grande demandante de recursos naturais, era em torno de 38%. Em 2008, 4 anos depois, mais de 70% das exportações da América Latina para a China, no momento em que a China já tinha se convertido no primeiro ou segundo parceiro comercial de praticamente todos os países da região, chegava a esse nível, de 68%, 70%. Então, isso não tem outro nome, reprimarização das nossas exportações. E depois veio acompanhado do processo de desindustrialização. Então, o que a gente viu nos últimos 4 anos no Brasil, eu diria 6 anos, 2014, 2015, foi um processo ainda mais grave de reprimarização da economia brasileira e acompanhado de uma velocidade impressionante da desindustrialização do país. Então, destruição da indústria aeronaval, destruição da indústria siderúrgica, destruição. O caso da Petrobras é um exemplo paradigmático desse processo, né? A Petrobras produzia praticamente todos os derivados do petróleo para consumo interno, e com a chegada de Temer ao governo, e vamos lembrar que o primeiro dispositivo legal aprovado no governo Temer foi acabar com a lei de partilha da Petrobras, né? Retirando de uma maneira muito forte a participação da Petrobras nas atividades no pré-sal brasileiro.
Mas de ser um país autossuficiente em derivados do petróleo, em pouco tempo o país passou a ser importador de praticamente 50% dos derivados de petróleo para o consumo interno. O que a gente pode ver aí é uma reprodução dessa relação de dependência com um compromisso com setores dominantes naquele momento, articulados com um governo, como foi o primeiro governo Temer e depois o governo Bolsonaro, que digamos, pouco compromisso tinha, ou nenhum compromisso tinha com um projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que o que está se colocando em pauta nesse momento, a partir do governo do presidente Lula, é a recuperação da possibilidade de avançar para um projeto nacional de desenvolvimento, reindustrializar o país, ampliar a capacidade de consumo dos setores populares, e favorecer os setores produtivos, né? Inclusive a burguesia nacional. Então, isso tem a ver com uma redefinição do setor financeiro. Não é à toa que o governo vem insistindo sistematicamente na diminuição da taxa de juros, que é uma das mais altas do mundo, quando a gente fala de juros líquidos, né? A taxa de juros menos a inflação, a brasileira é uma das maiores, a segunda mais alta do mundo. Isso, logicamente, que é um impedimento fortíssimo para uma retomada da industrialização no país. Então, eu acho que esse é um esforço extremamente importante que está levantando o governo atual como bandeira e absolutamente necessária. Num país como o Brasil, com a importância que tem a economia brasileira em relação à economia sul-americana, à economia latino-americana, com a importância de ser um país continental, de ter a maior concentração demográfica da América Latina, eu acho que é ainda mais necessário e urgente pensar num projeto, a retomada de um projeto de desenvolvimento, que não será apenas um projeto de desenvolvimento do Brasil, mas na medida em que a economia possa retomar essa política, esse processo de industrialização, certamente isso vai começar a contagiar e impactar a relação com os países vizinhos, com os países da América do Sul, né? Porque são processos virtuosos de colaboração e cooperação que as economias já têm nesse momento e que serão aprofundadas num outro contexto a partir de, por exemplo, o que tanto falávamos há 10 anos atrás, cadeias de valor regionais, cadeias de suministro regionais, que são coisas absolutamente corriqueiras em qualquer região do mundo e que a nossa região abandonou ainda com essa mentalidade neocolonial. Porque vamos lembrar que na época da colônia, os nossos países eram impedidos de comerciar uns com os outros. O Peru exportava cana-de-açúcar para a Espanha e comprava açúcar refinado da Espanha. Não podia mandar a cana-de-açúcar nem para a Bolívia, nem para o Equador, nem para o Chile. Quer dizer, nós estamos impedidos de ter qualquer contato comercial entre as colônias, né? E isso, de alguma maneira, essa balcanização, digamos, econômica, em vários momentos da história recente, tem se repetido a ultrança. Então, aí eu vejo realmente uma influência neocolonial muito nítida, né? Que a gente arrastra desde as metrópoles portuguesas e espanholas e a relação que os nossos países tinham com esses centros coloniais. Embora que os centros coloniais vão mudando, né? O que você acha da proposta do Lula? Não, eu acho que é uma proposta que é muito necessária, que tem que ser colocada, digamos, para uma análise da sociedade civil. É importante que a sociedade civil participe a partir de diferentes mecanismos que a gente tem, mas eu acho que é um avanço nesse sentido, um avanço no sentido de recuperar as bases mínimas para pensarmos um projeto de desenvolvimento nacional, né? E sobretudo, um projeto de industrialização, que eu acho chave nesse momento. Com forte presença do governo, né, do dinheiro, da pesquisa, do investimento dos bancos públicos nesse processo, que eu acho que é também uma tônica desse governo. A banca de desenvolvimento, vamos observar a China, por exemplo, embora muito se fala nos últimos dias da crise da China, isso é uma coisa que me impressiona muito, porque a China tem um crescimento de 5,5%, 5,3%, espera-se um crescimento de até 6%, que são projeções do Fundo Monetário Internacional, e está em crise. Os Estados Unidos têm uma perspectiva de crescimento de 1,8%,
e está bem. Então, realmente, é uma coisa impressionante como é que se maneja essa informação a partir dos grandes meios de comunicação, né? A grande imprensa. Eu acho que é fundamental pensarmos numa banca de desenvolvimento no sentido que ela tem, que é financiar projetos extremamente importantes, extremamente estratégicos para os países e as regiões, em relação às quais a banca privada não tem nenhum interesse, porque não tem um retorno imediato, porque é um investimento de longuíssimo prazo, porque é um investimento que tem riscos, mas que os países apostam porque são a base da criação de uma infraestrutura, ou para a indústria, ou para a ciência e tecnologia, quer dizer, setores estratégicos, e isso é determinado por cada país soberanamente, espera-se, né? Embora na teoria seja assim, na prática geralmente não é, mas é um processo que a gente vê nos países que estão avançando com altíssimas taxas de crescimento e dinamismo econômico, mesmo nessa crise de 2020, do qual a economia mundial ainda não consegue sequer chegar perto de uma recuperação como a economia mundial, mas a gente vê que a importância dessa banca de desenvolvimento tem sido central para avançar em processos tão impressionantes como o processo chinês, por exemplo. Jorge, acho que nós estamos aqui chegando. Contemplou. Mônica, você fez um fechamento. Desculpa, Bé, você começou demonstrando seu trabalho, e agora no final, né, inclusive, queria fazer uma homenagem a você também aqui, você lembrou da teoria do desenvolvimento. E aí me lembrei exatamente do teu companheiro, do Teotônio, da dependência, do Teotônio dos Santos e do Rui Mauro Maurini. Então, e da Vânia Bambira. Da Bambira também, então, verdade. Então, fazer uma homenagem a esses grandes pensadores aí brasileiros, né, que nos orientaram para toda a América Latina a se libertar, né, dessa dependência. Então, criarmos um desenvolvimento, temos todas as condições para isso. Olha, foi muito bom, Mônica, gostei muito, como sempre. Muito obrigado, tá? Excelente. Obrigada a vocês, Jorge, Beth. Eu acho que, enfim, bater-papos como esse são tão importantes, né, para a gente refletindo juntos, coletivamente, com participação aí do público, sobre os desafios tão gigantes que temos hoje em dia, né? Temos condições e potencialidades tão gigantes e, ao mesmo tempo, às vezes a gente se impõe restrições absurdas, né? Como essas altíssimas taxas de juros, etc., que não condizem com o momento e as potencialidades da nossa região. Bom, então, sim, acho que com essas considerações finais da Mônica, a gente vai encerrando por aqui o nosso Soberania em Debate de hoje, esperando todos que nos acompanharam voltem semana que vem para mais um debate importante e, de novo, agradecendo muito a você, Mônica, por essa conversa importantíssima de hoje. Obrigada. Grande abraço. Até semana que vem, então. Tchau, tchau.